Segunda-feira é dia de estar em jogo. Hoje a gente tem muita informação. Aliás, a gente passa por diversas modalidades. A gente fala de MMA, fala de boxe, tem o Lajadense que venceu de virada com golaço, daqui a pouquinho tu já vai ver. Tem informação sobre a LAF que joga essa semana. Rapel, aliás, feliz Dia das Mulheres, já passou, né? Foi ontem. A gente tem matéria especial justamente sobre isso e muito mais. Esse programa que tá pra lá de especial. Começamos então com um golaço. Eu diria que foi uma pintura. Teve direito a cavadinha, a lá futebol de areia e uma pintura do Ramon. Dá uma olhada que em 30 segundos tá no ar, tá em jogo. VATS Canal 15 da NET, de Lajeado ao vivo. Para quem está assistindo na internet, vale lembrar aí, ressaltar, pessoal, tá em alta definição ou tá em jogo. O pessoal pode assistir em HD a TV Univates, mas lá, univates.br/TVA. NET diz que falta pouquinho, né? A gente tem algumas informações aí. Era para ser em 2014, acho que deve estar chegando, né, Felipe? Enfim, um abraço pessoal da NET, seguidinho, canal 15 da NET, lá já deve estar em HD também, e tu vai ter em alta definição o Tá em Jogo. Aliás, essa edição, como eu já comentei, na abertura tem muito esporte, tem pessoal de kimono aqui, tem ex-lutador profissional de boxe, cara que gosta realmente da arte marcial, como meu amigo Felipe Schmidt, que voltou hoje especialmente porque ele sabia que ia ter arte marcial no programa, para falar também, obviamente, sobre o Ramon e aquele golaço, para falar sobre a LAF, rapel e muito mais. Então vamos começar. Felipe Schmidt, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, né? De volta. Te liberaram? Caminhar um pouco mais, hein? Ah, dou uma banda, né? Vou um pouquinho para lá, um pouquinho para com cuidado, né? Para não cair no degrau, mas enfim, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, Felipe. Obrigado mais uma vez, né? Vamos lá, 2015... Para nós começando, né? No Tá em Jogo, já teve na última segunda-feira. Né? Para mim nós, já, Felipe, né? Pontapé inicial. E eu vim falar um pouquinho das minhas experiências também nos tatames, né? Eu soube. Especialidade qual é? Bom, vou deixar para quem conhece, então, né? Tá, Hoje então eu vim aprender. Vamos começar, então, desfilando essas informações, porque a gente vai falar de arte marcial hoje nesse Tá em Jogo. Romeu, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, que bom poder falar hoje de boxe, falar também sobre Muay Thai e sobre um projeto social muito bacana que eles têm aqui em Lajeado. Daqui a pouco tem matéria também que a Camila fez há um tempo aqui pela TV, a gente vai reexibir para te acompanhar como é que eles estão trabalhando lá. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, que bom que tu pôde aceitar nosso convite e já reforçando que depois a gente vai ter uma substituição, né? Vai entrar a Diana no lugar aqui para também estar falando sobre a modalidade no âmbito feminino. Aliás, ontem teve Dia da Mulher, parabéns para a mulherada. Seja bem-vindo, Romeu. Que bom que tu aceitou nosso convite. Obrigado, boa noite. Boa noite. É uma honra poder a gente divulgar esse trabalho que nós estamos fazendo aí, porque é um trabalho que tem um cunho social e eu acho que é um problema de todos nós, que a gente deve primar pela recuperação de pessoas e não só a prevenção. Já começa explicando, então, pro pessoal de casa como é que funciona o nome desse projeto e como é que ele começou. O nome do projeto é Luta pela Inclusão Social e Cidadania. Esse projeto começou com uma ideia de vários lutadores, primeiramente que não tinha lugar para treinar, né? Então a gente resolveu juntar todo mundo, alugar um local, pagar com o nosso dinheiro e lutar. Mas esse lugar ficava ocioso a maior parte do tempo. Então, por que não juntar pessoas que necessitam de um rumo, que necessitam de uma motivação para vencer na vida e ensinar arte marcial para essas pessoas como forma de recuperação. Aí a gente incrementou a questão do trabalho e da espiritualidade cristã para trazer pessoas com deficiências, a deficiência mais de caráter, né, de desvio mesmo de conduta, para tentar recuperar algumas. Sabemos que não é possível recuperar todos, mas temos tido resultados muito bons. Várias pessoas já se recuperaram, estão trabalhando e esperamos que
mais gente se sensibilize com a nossa proposta e que isso venha se fortalecer dentro da cidade, da comunidade, enfim. Pois é, a gente vai falar justamente desse projeto social muito bacana, está ajudando tanta gente. Aliás, tem cerca de 60 pessoas, ele estava me comentando antes de começar o programa, já praticando na academia. E um dos caras que, aliás, pratica também há bastante tempo, está me comentando, desde os 13 anos, ele já começou nas artes marciais. O Cris, que, aliás, retorna ao Tajogo depois de um bom tempo, estava também comentando conosco que, quando tu esteve aqui, estava mais ingressando na parte do MMA, né? E hoje é realmente o teu chão, é onde tu tá realmente lutando e te especializando. Seja bem-vindo, Cris. Que bom poder falar contigo de novo e falar sobre arte marcial, que é realmente também o chão aqui do meu amigo Felipe Schmidt. O prazer é todo meu. Obrigado e mais uma vez estar aí com vocês. Realmente, cara, eu fiquei um tempo fora, né? Passei um tempo em Belém do Pará, onde treinei durante cerca de 5 meses com o Ulisses Pereira, o treinador do Popó. Treinei boxe lá para aperfeiçoar meu boxe. Depois conheci o Yuri e o Idemar Marajó, os lutadores do UFC, onde tive o prazer de treinar com eles. Treinei na equipe do Lyoto, com o irmão do Lyoto, o Shinzo Machida. Então tive fora um tempo, mas mais para me aperfeiçoar, né? Para me casar também, né? Porque minha esposa é de lá. Nós nos casamos e depois retornamos para cá. Já fez o jabá da noite, beleza? O Dia da Mulher foi ontem, né? Já ganhei a noite. Então é isso, né? Agora, quando eu vim aqui a primeira vez, eu estava iniciando, né? No MMA, eu tinha vindo em função, acho, do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu que eu participei em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E hoje a gente está aí, estamos nesse projeto com o Romeu aí, né? E a gente acredita que, na verdade, o objetivo maior não é transformar as pessoas em grandes atletas, né? Mas sim pessoas melhores, né? Porque, na verdade, eu acho que todo mundo tem que aprender e aperfeiçoar um pouco mais tudo dentro de si, né? Tipo, a gente ser, de repente, um filho melhor, um pai melhor, sei lá, um esposo melhor, sei lá, um amigo, alguma coisa assim. Eu acho que a gente sempre tem que estar aprendendo e crescendo e tentando ajudar também as pessoas. Porque assim como um dia a gente teve alguma ajuda, né? A gente agora também, acho que tem um direito ou dever, melhor dizendo, de retribuir, né? E daqui a pouquinho eu quero voltar justamente nessa questão, porque acho que esse é um grande ponto. A questão da ajuda, principalmente em esporte individual, ela é realmente necessária, né? Porque no coletivo tu tem ali, no futebol, é tu e mais 10 lutando atrás de uma vitória. Agora, dentro de um tatame, de um ringue, de um octógono, é tu contra o teu adversário. Daqui a pouco eu volto a falar com ele sobre isso, porque agora a gente vai dar uma olhada, se a gente estiver no ponto aí, na direção hoje mais de Alex Bender, a gente tem a matéria para falar justamente sobre um evento que aconteceu ontem. Só para explicar como é que foi mais ou menos, no sábado de manhã, as moças foram convidadas a participar do que vocês vão ver agora. Um rapel, aliás, o Felipe Schmidt, que é um cara que vive na Lagoa da Harmonia lá também, fazendo rapel. Daqui a pouco ele vai explicar como é que é para ele participar também desse tipo de modalidade, mas o rapel que acabou acontecendo, levaram então algumas mulheres, 4 mulheres foram convidadas para participar dessa aventura, especialmente, óbvio, pelo Dia da Mulher, matéria de Ronaldo Rei, para eu dar uma olhada, daqui a pouco eu volto falando com eles sobre rapel, quero saber se realmente o pessoal da arte marcial também entende um pouco mais de altura, dá uma olhada aí. Roberta, bancária, 33 anos. Fernanda, costureira, 24 anos. Maitê, auxiliar de depósito, 25 anos. E Patrícia, operadora de máquinas, 22 anos. O que essas 4 mulheres têm em comum? Elas foram convidadas para fazer rapel no domingo de manhã, em comemoração ao Dia da Mulher. Ansiedade, medo e nervosismo. A meta, superar desafios. Não tenho costume de fazer esse tipo de atividade, mas estou bem ansiosa. Fiz rapel há uns 12 anos atrás, numa altura mediana, né? Vamos ver como é que vai ser hoje. Me pediram um desafio e eu aceitei. E tô aí hoje, pronta, ansiosa, mas vamos lá. Nunca fiz, primeira vez que eu vou fazer, tô um pouquinho ansiosa. Eu nunca fiz, mas eu tô bem ansiosa. É bom fazer uma coisa diferente às vezes, vamos ver como vai ser. Rapel é uma atividade vertical praticada com uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de paredões, vãos livres e até mesmo edificações, criado a partir de técnicas do alpinismo. O rapel é uma técnica de transposição de obstáculos, somente isso, não é um esporte em si. O esporte é a subida de volta, chegar nos lugares, o acesso, tá? E rapel em francês significa chamar.
O inventor dessa técnica foi em 1870, por aí, quando ele chamou um amigo dele até ele, porque lá tem um costume de alpinismo muito grande. Os equipamentos já estão colocados. Roberta e Patrícia são as primeiras a descer o rapel. São 12 metros de altura penduradas por uma corda. Em meio à natureza, com sol forte e vento, todas encararam o desafio. Medo e nervosismo já não eram mais preocupação. A vista privilegiada era um brinde para esse momento especial. Concentração para nada dar errado, mas a segurança dos equipamentos possibilitou até momentos de brincadeira. Quase no fim, já ficava aquele gostinho de quero mais e a sensação de vitória era unânime. Muito legal, muito bacana, faria de novo. Fiquei um pouco nervosa, porque eu olhei pra baixo e falei, nossa, é muito alto. Daí eu fiquei com medo, daí depois eu vi que era mais tranquilo, mas foi uma experiência muito boa, gostei, faria de novo. Já teve um Dia da Mulher como esse? Não, nunca tive. Esse vai ficar na história esse dia. É muito emocionante, a paisagem é linda, é muito legal, faria de novo, tô esperando o convite. Não bateu medo quando estava descendo? Bateu, tô tremendo até agora. Foi maravilhoso, foi um grande presente pro Dia das Mulheres. E foi bom sair da rotina, do dia a dia. E vamos lá, pro ano que vem, talvez, de novo. Rapel é uma atividade pro corpo ou pra mente? Pros dois. Eu acho que mais pra mente. Mais pra mente. A superação, a brincadeira, a diversão. Mais um 8 de março na vida dessas mulheres. Depois de compartilharem a ansiedade, o medo e também o sentimento de vitória, as lembranças desse dia certamente vão ficar para sempre na memória. Tá aí, mandando um abraço aí pro pessoal que participou do rapel. Estranho que o Ronaldo não desceu lá, ô Felipe, tu percebeu? Foi lá só fazer a matéria, né? Pois é, fez a matéria, depois postou vídeo no Facebook. Aliás, quem quiser, facebook.com/tvunivates, nossas imagens, nossas matérias, informações do que vem por aí. Todo mundo pode acompanhar nossos canais de interatividade. Quem perdeu alguma edição do Tá em Jogo ou de qualquer outro programa da nossa grade, youtube.com/tvunivates. Achei estranho, tio. O Ronaldo botou o vídeo lá, mas não desceu. Pois é, poderia ter ido junto com ele, fazer a matéria, né? Uma barbada. Mas pode fazer uma matéria encarando aí, quem sabe, o Romeu e o Cris. Só prefere mais o esporte e aventura. Me diga uma coisa, a gente estava falando justamente, aliás, está quase encerrando esse bloco, mas a gente terminou, na verdade, antes de falar mostrar a matéria, falando sobre essa questão da ajuda. O que vocês dois que participaram e vivem da arte marcial pensam dessa questão da ajuda? O lutador, ele precisa realmente ser ajudado? Como é que funciona essa questão, principalmente dentro de um projeto social, por exemplo? Pode começar, né? Bom, a questão da ajuda, a parte mais importante que tu tem dentro da arte marcial é o espírito de equipe, né? Porque se tu não tiver um espírito de equipe, tu não consegue treinar. Eu falo para os meus alunos que o treino de boxe ou qualquer outra arte marcial deve ser comparado a um jogo de frescobol, aquele joguinho, né? Se tu não fazer com que o teu oponente acerte, não dá jogo. Se tu não colaborar com o teu colega de treino, não dá treino. Então, começa aí já a parte da parceria, né? Tu ajudar o teu colega a treinar com ele, fazer as coisas de maneira mais complicada para que ele aprenda e para que ele se desenvolva e evolua. Então, tu já cria um espírito de equipe, de corporação e de colaboração entre os dois. Porque lá em cima do ringue, como tu falaste antes, é tu contra o teu oponente. Porém, a tua equipe, né, se um perder, perde toda a equipe, enfraquece toda a equipe. E todo mundo tem uma equipe, né? Eu brinquei com o Cris um tempo atrás, que até barco pirata tem bandeira, né? Então, se tu não defender a tua bandeira da tua equipe, tu não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, a gente trabalha essa questão muito da humanidade e aí vem a parte de tu trazer mais pessoas para dentro da tua equipe. Quanto mais tu conseguir trazer, melhor. E aí, nós temos tido uns resultados bem significativos dentro disso. Cris, tu lutou no final de semana, tem 30 segundos para encerrar esse bloco, mas no momento que tu tá lá em cima do octógono, por exemplo, tu tá em cima de um ringue, o apoio vindo daquelas pessoas, obviamente familiares também, mas dos teus colegas, isso faz a diferença mesmo, sendo tu contra um cara gigantesco, né? Com certeza, cara. Quando tu leva um soco ou algum golpe, às vezes tu pensa em desistir, ou quando tu tá sendo finalizado, tu pensa em bater, né, meu? Antes de tu bater ou de tu desistir, eu, pelo menos, lembro de tudo aquilo que eu passei antes de chegar ali e vejo a galera gritando o meu nome, entendeu? Então, é isso que o Romeu falou, não é só eu que perco, mas toda a equipe, entende? Então, eu tento dar o máximo e quando a galera tá gritando teu nome, é ali que tu te supera, cara. É importantíssimo isso. Tá encerrado o primeiro bloco do Tá em Jogo, daqui a pouco a gente volta falando mais de artes marciais. Aliás, eu não comentei, a gente tem também matéria sobre o
Gabriel Gonzaga, conhecido como Napão também, lutador do UFC, para vocês verem. Isso só depois do intervalo, então não sai daí. A gente volta com o Tá em Jogo, falando mais sobre artes marciais. E agora, aliás, não sai daí, daqui a pouco tem Lajadense, tá? 2-1 contra os Galácticos, mas isso só daqui a pouquinho. Agora a gente vai dar uma olhada, então, mais arte marcial, porque veio aí o Gabriel Napão, cara que é um dos grandes nomes do UFC, e ele fez um seminário, falou com a galera que gosta de luta, que é praticante, e a nossa equipe esteve lá para conversar com ele, e agora a gente já mostrou essa matéria no telejornal e reexibe aqui no Tá em Jogo, justamente para te conhecer um pouco mais sobre uma carreira de um cara que começou muito de baixo e chegou talvez ao topo da modalidade. Dá uma olhada, Gabriel Napão, um abraço pro Dirley Mão de Pedra. Gabriel Napão é natural do Rio de Janeiro. O carioca ganhou destaque depois do nocaute em cima de Krop Kop. Mas quem vê Napão lutando na categoria dos pesados do maior torneio da modalidade, talvez não sabe como o início da carreira foi complicado. Como todo esporte, toda carreira é difícil, né? Sendo esporte ou não, a carreira é uma parte, quando você se forma, que tem que passar por um momento mais baixo. E eu realmente passei por esse momento que não tinha molho, não tinha carne, não tinha para acompanhar, era só massa durante a semana inteira, para poder no fim de semana ir ver minha esposa, que morava no Rio, e fiz isso durante alguns meses, até eu conseguir me estabilizar com um segundo emprego, que eu era segurança, e depois de um tempo consegui me estabilizar e viver só da luta. Em 2004 venceu o Mundial de Jiu-Jitsu, considerado um dos melhores faixa preta da época. O convite para participar do UFC chegou um ano depois e de forma inesperada. Na época, o Pride era o maior evento, o sonho de todo mundo era lutar no Pride, mas eu nunca achei que conseguiria chegar lá, porque o meu objetivo maior era ser campeão mundial de Jiu-Jitsu. Não sabia muito da parte em pé, mas sabia que o Jiu-Jitsu conseguia resolver os problemas na época. Então, eu treinei muito para ser campeão mundial, fui campeão mundial de Jiu-Jitsu e, consequentemente, eu comecei no MMA lá e acabei caindo no UFC e fiquei até hoje. Casado e pai de 2 filhos, Gabriel mora e treina nos Estados Unidos. Mas nem tudo se resumiu a alegrias. Na carreira, problemas pessoais. Todo mundo tem problemas pessoais na vida, né? Comigo não podia ser diferente. Eu tive um problema pessoal com minhas filhas, né, quando minha mulher estava grávida. Mas foi uma fase, passei por isso e hoje estou bem situado nos Estados Unidos. Dirley Mão de Pedra é a cara do MMA no Vale do Taquari. Amigo de Napão foi quem trouxe o lutador do UFC para cá. Só 2 dias aqui, mas para quem curte esse esporte, 2 dias de ensinamentos e troca de experiências já valem cinturão. Bom, fui fazer um intercâmbio, né, nos Estados Unidos. Fiquei treinando 6 meses lá, aprimorando melhor minha técnica de wrestling, né. Aí conheci o Gabriel Gonzaga, né, um grande Napão, que é um dos melhores top 10 do mundo aí, atleta do UFC. Consegui treinar na academia dele e fui recepcionado muito bem lá e fiz um ótimo camp lá e surgiu essa grande amizade. Napão é referência. Chegar onde ele chegou também é meta traçada por Mão de Pedra. Bom, o esporte aqui da região vem crescendo cada vez mais, né? Temos grandes destaques de atletas regionais, né? E Gabriel Napão veio para cá para mostrar e explicar um pouco melhor sobre o MMA para a gente, né? Mostrando técnicas novas que a gente possa aproveitar um pouco, aprender com ele, né? E é um esporte que cada vez cresce mais na nossa região. Ele vai explicar um pouco mais sobre esse esporte pra gente. No cartel, aos 35 anos, Napão conquistou 16 vitórias e sofreu 9 derrotas. Mas afirma que os desafios não param por aí. O cinturão sempre é um objetivo na cabeça do atleta. Ele quer sempre chegar no topo mais alto. E o topo mais alto é o cinturão. Estou correndo atrás, estou no caminho para mais uma tentativa de disputa de título. Como eu já disputei uma vez, eu estou correndo atrás de mais uma.
Tá aí muito bacana essa entrevista, até porque o Gabriel Napão, como vocês viram, falou sobre tudo. Falou sobre os problemas pessoais, sobre dificuldades de início de carreira. Um cara que teria tudo, ou muitos poderiam achar que ele teria tudo, para ser um cara que não gostaria de falar sobre esse tipo de assunto, que ia ser restrito, falar extremamente da questão da visita até o Vale do Taquari. Falou sobre a vida dele, foi super humilde, cara, gente finíssima. Eu que também não ia falar o contrário, porque eu não sou louco, né? Mas enfim, um abraço pro Dirley Mão de Pedra, tá devendo aqui uma visita pro Tá em Jogo, tem que voltar aqui. Felipe, o UFC, por exemplo, que é a grande marca que divulga o MMA, hoje teve uma grande perda com toda essa questão do Anderson Silva, do doping. Tu acha que isso acaba manchando toda a modalidade? Acho que não, né? Porque já teve outros casos que acabaram acontecendo. A gente é meio difícil julgar agora, né? A questão do Anderson, ele viveu uma fase difícil, né? A gente não sabe até que ponto foi isso. Mas eu acho que não é uma questão de manchar o esporte. Eu acho que já aconteceu de formas isoladas e individuais e ele continua forte e não há nenhum tipo de problema, né? A gente não pode julgar sem ter a certeza, né? Ah, foi feito um exame, foi feito o segundo. Vamos esperar, deixa... Quem tem que definir isso vai definir, com certeza da forma mais correta. Mas eu não acho que mancha, não. Eu acho que a grande maioria, a gente observa aí várias lutas e é muito pouco, né? O índice é muito pequeno. Então, pode de uma outra forma tirar o benefício, claro, é normal, mas eu acho que pela quantidade de lutadores que tem, por tudo que a gente está vendo, é muito baixo o índice, né, das pessoas que acabam se utilizando dessa possibilidade para tirar vantagem. Não vejo assim. Romeu, eu estava comentando antes justamente essa questão de que tu veio do boxe, passou também pelo Vale Tudo, que é o nosso... Hoje, MMA, né, só com... regras. Naquela época, talvez que tinham pouquíssimas regras, né? Tu acha que essa questão da profissionalização do esporte ajuda e ajudou também não só a ter mais lutadores, como também mais adeptos, fãs? Porque hoje a galera gosta muito da questão, como gostou e gosta ainda do boxe, mas curte enlouquecidamente o MMA, né? Realmente, as regras que foram implantadas a partir dos meados dos anos 90, aí, né, elas vieram para transformar realmente no esporte, né, porque o Vale Tudo antes não era muito conceituado como esporte, não tinha muito de esporte, né, era muita pancada, tu podia chutar o cara deitado, tu podia ajoelhar o cara no chão, sabe, não tinha muitas regras, eram 3 regras básicas, né, genital, uma prensa num dedo só, um membro só e o dedo no olho. Era o que não podia, o resto podia mesmo. Então... Era quase um vale-tudo, né? Era um vale-tudo com pouca lealdade, verdade. Pois é, e eu acho não tinha limite de peso também, né? Lutava um cara de 60 quilos com um cara de 120. E tem toda essa questão também de que, por exemplo, hoje no teu projeto social mesmo, tu tenta também não só ensinamentos, repassar para eles ensinamentos da arte marcial, do boxe, do Muay Thai, mas tenta repassar para as pessoas valores também. E a partir do momento que tu vai para uma pancadaria e não para um esporte, que não tenha regras, que não tenha um recorte, limitações, que tu pode simplesmente chegar e chutar o cara no chão, é difícil também tu transmitir valores nesse momento, né? Realmente era muito difícil. Tanto que algumas artes marciais não participavam, não era aconselhável participar. Principalmente as artes mais tradicionais, né, que trabalham com filosofia. Mas eu acho que também ia muito de cada professor, de cada praticante, né? Teve pessoas, o próprio Royce Gracie, que foi um dos maiores, né, os vencedores do antigo Vale Tudo, né? Ele manteve a ética da luta, do Gil, e foi graças ao Vale Tudo que o jiu-jitsu ficou conhecido no mundo, né? Porque antes não tinha muito. A gente estava falando do teu projeto social e aí acho que entra uma pergunta, né, Felipe? Quem são essas pessoas hoje que estão praticando? Quem é que busca hoje o projeto? Como é que faz para buscar? Até porque daqui a pouco vai entrar aqui também a Diana para falar sobre a questão das mulheres que estão praticando Muay Thai. Mas quem quiser hoje praticar luta, arte marcial contigo, como é que faz? Onde é que procura? Bom, nós trabalhamos com... Nós temos a consciência de trabalhar com pessoas em vulnerabilidade social. Mas não quer dizer que nós trabalhamos só com essas pessoas. Até porque eu acho, particularmente, que todos nós temos algum distúrbio, em menor ou maior grau.
Todos nós temos um lixinho embaixo do tapete. Então, nós não podemos julgar e nem separar ninguém. Nós temos que incluir. E a inclusão passa pela parte de tu não ver defeitos, né? Tu acreditar que todo ser humano, independente do que ele está fazendo no momento, ele tem possibilidade de se regenerar, tem possibilidade de se transformar numa pessoa melhor. Todos nós temos que melhorar como ser humano, como esportista, na nossa profissão, enfim, né? Nós temos que evoluir sempre, não podemos nunca tentar regredir. E partindo desse pensamento, a gente trabalha da porta da academia para dentro. Não existe ex-dependente químico, não existe pessoas em abstinência, são todos iguais. Então, ninguém sabe quem é quem, todo mundo trabalha junto. Temos tido resultado, como eu te falei, muito bons. Ontem participamos do campeonato de boxe Kid Trovão, em Canoas, onde levei 5 atletas, trouxemos 5 primeiros lugares, 5 campeões. Então, do projeto, entre pessoas do projeto e não do projeto, né? Eu fiquei muito satisfeito, muito orgulhoso do empenho de todo mundo e pela dificuldade que a gente tem de treinar, pela situação que nós encontramos. O Cris participa com nós lá e conhece muito bem a realidade que nós temos, né? Nós superamos realmente dificuldades, deficiências, falta de material. Nós doamos a parte que eu acho mais importante, a única coisa que não tem preço, doamos nosso tempo, doamos nosso momento de lazer para essas pessoas. Não que a gente cobre isso de alguma forma, isso é o nosso prazer, isso é o que a gente quer fazer. Mas eu procuro buscar pessoas, não pedir. Eu costumo dizer que eu não gosto de pedir nada para ninguém, né? Eu procuro sensibilizar a pessoa para que ela se engaje nesse projeto e venha junto com a gente, com eu, com o Cris, com a Diana, com tantas pessoas que estão com nós aí já, para a gente fazer crescer cada vez mais e realmente atingir um público mais diversificado de pessoas. Hoje tem uma situação que eu acho fantástico, principalmente voltado para essa área no esporte. Eu acho que vocês devem, muitas vezes, ter aquela situação do preconceito, até porque para muitos entendem que não significa que seja um esporte ou que seja algo extremamente violento. Sim. Eu acho que deve sofrer muito isso. Agora, o que chama a atenção realmente, e para mim está enraizado, e seja aí qual for a categoria ou o estilo, é essa mentalidade, né? Porque as pessoas julgam de uma forma equivocada, acredito eu. Porque a gente observa que os lutadores, eles entram lá dentro e dificilmente você vê dos lutadores uma postura ali dentro, fora da mesma forma. Quer dizer, a gente não vê lutador se envolvendo em briga, confusão ou algo nesse sentido. Não, é lá dentro, se resolve lá dentro, é um contra o outro, é uma competição, né? Leva para o lado do esporte. Mas o que mais me chama a atenção, e eu vejo que após as lutas, ou até mesmo eles falando agora, não é um discurso politicamente correto. É impressionante como as pessoas envolvidas nesse meio, elas têm a ideia sempre de fazer o bem, de estar envolvendo a sociedade e se preocupam muitas vezes muito mais com os outros que consigo mesmo, né? Eu acho que é uma situação legal. É uma questão realmente que vem do berço do esporte. Aquelas pessoas que entram, elas já aprendem dessa forma, pelo menos dá para entender até pelo teu projeto, né? E da forma como se encaminha isso. Eu acho que sim. Eu acho que a gente, quando tu entra num esporte de luta, geralmente tu te preocupa muito com o teu oponente, com as pessoas que estão contigo. É aquela ideia de tu vencer o teu limite e não vencer teu oponente. Se tu é um verdadeiro praticante de arte marcial, seja qual a modalidade for, tu te preocupa em vencer a ti próprio o teu limite. Se para isso tu tem que subjugar o teu oponente, tudo bem. Mas tu não tem raiva do cara, tu não quer matar o cara, tu quer vencer ele. Tanto que o Cris me relatava um fato que o cara encaixou um armlock, né, que poderia quebrar o braço do cara, e avisou o cara que poderia machucar antes. Isso 2 faixas pretas. Né? Então, há essa lealdade. E se não há essa lealdade, não é praticante de arte marcial. Pode ser qualquer outra coisa, brigão, mas não é praticante de arte marcial. O verdadeiro praticante de arte marcial se preocupa com a integridade física do seu oponente. Assim como se preocupa com o meio social onde vive, porque 90% dos praticantes de artes marciais vêm das camadas sociais mais baixas. Sabe a realidade, sabe o que é difícil. E é uma superação diária. Tu aprende no esporte a superar
a encarar de frente. Eu li nessa semana uma pesquisa muito importante que 98% dos homens no mundo nunca enfrentaram uma luta justa com as mãos de frente a frente. Então, aí tu vê a coragem que tem um lutador em enfrentar o outro. E essa coragem que a gente procura dentro do projeto, levar para pessoas que têm uma deficiência, às vezes por medo, às vezes alguma coisa, e se escondem atrás de uma substância química para ter coragem e tal. Então, encara teus medos, tuas frustrações de frente, assim como tu encara a luta, que tu leva a filosofia da luta para a vida e tu não vai fazer nenhuma coisa errada. Não temos como eu sempre gosto de dizer que a gente não tem a ilusão de que todos vão sair santinhos de lá, né? Nós não somos tão ingênuos a esse ponto, né? Mas a gente sabe que vale a pena. Nesse campeonato mesmo, eu tive muitas surpresas agradáveis, né, de pessoas que tiveram numa situação totalmente adversa e superaram, e quando o juiz levantou o braço do menino, eu, que sou uma pessoa tida como dura, né, quase que me desmanchei em lágrimas, literalmente, né. Então, é prazeroso, é emocionante, e eu acho que a pessoa que nunca sentiu o que eu senti lá deveria experimentar uma vez, fazer parte de um projeto, deveria experimentar fazer parte de uma família, eu digo com essa aí sim, fazer uma coisa além de ti, qualquer coisa, eu não falo aqui só do meu projeto, qualquer coisa, em qualquer projeto, para te sentir o dom de recompensa, esse prazer, isso aí não há preço, nada paga. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de arte marcial, tem matéria completa sobre a partida do Lajadense contra a equipe do Novo Hamburgo, tem muito mais coisa vindo por aí, aliás, a gente vai falar de mulher, Muay Thai, arte marcial, não sai daí, é depois do intervalo. Voltamos, terceiro bloco do Tá em Jogo. Aliás, na câmera aberta tu já vê que tivemos substituição, né? Saiu o professor Romeu, entrou agora a professora Diana para falar sobre Muay Thai feminino. Boa noite, Diana, seja bem-vinda. Boa noite, prazer. Que bom poder falar sobre essa modalidade justamente com uma mulher, para as mulheres, né? Aliás, ontem foi Dia da Mulher, meus parabéns também para ti. Muito obrigada, não só a minha, todas, né? É verdade. Que bom poder falar sobre... A tua especialidade é Muay Thai? A minha especialidade é Muay Thai. Mas eu venho oriunda do Muay Thai, praticante boxe, né? Aluna do professor Romeu. Não é pouca coisa, Felipe? É, muita coisa. Vamos fazer o seguinte, ó, eu quero continuar falando com o Cris justamente sobre a questão do MMA, porque o Felipe estava fazendo uma pergunta aqui sobre a questão do preconceito que as pessoas têm. Geralmente, quando o lutador vem até o Tá em Jogo, a gente fala sobre isso, porque realmente é o que se... Não, talvez hoje em dia não esteja mais tão assim, mas talvez até em função daquela época que o pessoal falava sobre os lutadores que iam pra rua, os pit boys, e que iam para brigar, se encontrar e tal, para fechar o tempo, acabou criando realmente essa antipatia. Uma certa época o próprio jiu-jitsu, e que é a modalidade que os próprios Gracie foram os que levaram, a modalidade que hoje fazem tanto sucesso no UFC. Como é que tu, que é um cara que gosta realmente da parte de chão, né? Acredito que é mais o solo. Aliás, já disse que vai fazer um chãozinho ali com o Felipe ali abaixo do degrau ali daqui a pouco. Como é que tu vê, Cris, essa imagem e o que dá para fazer para tentar realmente, não digo melhorar, porque já está melhorando, mas a questão do trazer cada vez mais adeptos, fazer com que as pessoas entendam que realmente é um esporte? Bom, na verdade, essa questão dos pit boys aconteceu na época do pessoal do jiu-jitsu com o pessoal da luta livre, né? Que um achava que era melhor que o outro, um queria ser melhor do que o outro, entendeu? Então, o cara marcava as lutas aí, não era nem luta, né? Porque quem luta não briga, né? Já diz o lema. Então, naquela época era assim, entendeu? O jiu-jitsu começou a ser conhecido porque, na época, os próprios Gracie colocavam no jornal, quer ter um braço quebrado, então vem me desafiar, não sei o quê, isso, aquilo. Foi a maneira que, na época, eles enfim, criaram, né, para divulgar o jiu-jitsu até então, né? Mas hoje, graças a Deus, existem eventos, né, que, enfim, hoje a galera pode mostrar as técnicas num evento, né? Não tem por que tá usando esse tipo de... Até se fosse assim, eu não teria entrado na arte marcial, né? Se fosse daquela época.
Eu acho, cara, que uma das formas de repente, não tentar mudar, né? Porque eu acho, realmente hoje já não é mais aquilo, o pessoal já tem uma outra visão. Um dos grandes modos, eu acredito, é esse projeto social, entendeu? A galera vê que não, até em questão do próprio UFC, que hoje é o maior nome, né? Tu vê os atletas lutando ali, mas, pra algumas pessoas até estranho, a galera sai na porrada, depois vai lá, se abraça e, eu até agora, na minha última luta, que foi ontem, até vou pedir pro cara não focar muito nesse meu olho aí, porque tá um pouco machucado. Eu depois da luta ainda pedi desculpa pro cara, qualquer coisa, que de repente... Só que ali, cara, não tem desigualdade. Ele, né? Não tem desigualdade. Vai ter que ganhar, vai ter que perder. O cara tá preparado para aquilo, entendeu? De igual forma entende? Ninguém quer perder, né? A galera quer competir, mas ninguém quer perder. Então, é muito disso, cara. A luta acontece ali, mas não tem nada de pessoal, sabe, cara? Nada pessoal. Eu considero o cara um colega de trabalho. Ele vai fazer o trabalho dele e eu o meu. Mas eu não quero que o Felipe agora chegue aqui, né? Me dê um armlock ali, me derruba. Mas achei interessante o que ele falou. Quer dizer, entra lá dentro, os dois sabem bem quais são os objetivos, né? Sabem por que estão ali e o que vai acontecer. Quer dizer, hoje já é uma igualdade, que nem o professor estava falando antes, né? Que há um tempo atrás não se levava muito em consideração peso. Agora sim, quer dizer, se busca a igualdade e lá dentro se resolve. E terminou ali também. Né? E é muito interessante também para quem assiste, por exemplo, essas lutas, tanto na TV como também... Porque no Vale Taquari está começando a crescer bastante também a modalidade de eventos, estão vindo para cá. Como, Felipe, existem estratégias, que nem no futebol, no futsal. Se, por exemplo, o Cris vai lutar com um cara maior, ele tem que ter uma estratégia. Daqui a pouco, se o cara é bom de boxe, ele vai levar para o chão, ou vice-versa. Então, e aquilo é focado de acordo com o técnico. E essa é a minha pergunta. Tu consegue ouvir ali, na hora que o cara tá te dando um supapo ali na orelha, tu consegue ouvir também teu técnico te dizendo, tipo, sei lá, dá uma chave de perna no cara, ou, sei lá, monta nele. Tu consegue ter essa percepção mesmo, com as pessoas gritando, o cara te batendo ali, tu consegue ouvir o que o cara tá falando? Porque no futebol, às vezes, não ouve, né, Felipe? Não. No futebol, às vezes, o pessoal não ouve muito, né? Cara, assim, na época, quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, eu não escutava muito, cara. Eu não era muito de escutar. Eu entrava lá e fazia o que eu pensava, o que eu achava que deveria fazer. Às vezes eu me cansava muito mais do que se eu tivesse ouvido o meu corner e ter feito o que ele fazia. Mas, graças a Deus, consegui... Naquele primeiro ano que eu comecei a praticar o jiu-jitsu em 2009, eu ganhei todos os campeonatos que eu lutei. Sou americano, fui campeão brasileiro, fui bicampeão gaúcho. Enfim, tive vários eventos que eu lutei e todos fui campeão. Já pro MMA, foi algo que eu trabalhei junto com meus treinadores, foi justamente isso. Escutar. E na última luta, cara, e é assim, o meu mestre, o Eduardo Veríssimo, ele disse assim, que a gente tem que confiar na mão que te treina, né? Tem que confiar no teu treinador, cara. Se ele falar, baixa a guarda, porque o cara tu vai levar um soco, baixa a guarda, entendeu? Então, eu consegui fazer exatamente tudo o que tinham me falado, sabe? Claro, o cara não vai estar gritando toda hora, né? Ele vai estar ali, vendo o momento. Todo mundo esperava nessa minha luta de ontem uma finalização, né? Tendo em vista que eu sou oriundo do jiu-jitsu, né? Até eu esperava uma finalização. Só que, como eu estava te comentando antes, o cara realmente era muito forte, mano. O cara tinha uma força, assim, sei lá, ou eu que sou muito fraco, ou o cara que era muito forte. Então, eu não estava conseguindo manter ele no chão. E eu vi que a gente tinha que sair na trocação, né? E é em virtude disso que eu pratico de tudo um pouco. Boxe, Muay Thai, wrestling. Então, foi no momento que ele me atacou, foi um golpe de contra-ataque, na verdade, né? De um golpe de encontro que, acabou pegando na ponta do queixo e o cara apagou, entendeu? Foi pra mim, graças a Deus o cara apagou, porque a luta foi uma luta muito dura, né? Mas, cara, tu ouvir o teu corner é fundamental. Tem momentos que não dá pra ouvir, não dá mesmo. Acho que em 2010, 2011, eu fui lutar num evento na Lupus, em Estrela. E, como eu tava lutando praticamente... Mega Fight, não foi? Isso. Quando eu tava lutando praticamente em casa, não dá. Eu tava do lado, assim, ó. Eu derrubei meu adversário
no meu corner, no caso, os meus corners estavam ali falando comigo, cara, eu não ouvia, porque a galera gritava, gritava, e não conseguia ouvir o que ele estava falando, mas enfim, logo finalizei o cara e, enfim, ganhei, tudo certo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada então como é que funciona esse projeto social que a gente já estava conversando antes e depois a gente tem um bate-papo aí com a Diana para explicar um pouco melhor como é que a mulherada também está praticando Muay Thai. Dá uma olhada nessa matéria, já a gente volta aqui ao vivo do estúdio nessa noite que tá quente pra caramba. Dá uma olhada na matéria aí. Essa não é uma academia de lutas convencional. Por aqui, além do ensino de artes marciais, o objetivo é reabilitar jovens. Não existe eles e nós, né? Existe nós um todo, né? Essas pessoas fazem parte da nossa sociedade. Como parte da sociedade, a gente tem que dar uma alternativa para elas viável, de sair da vida que elas estão. E a gente trabalha com a inserção verdadeira na sociedade. Primeiro, a partir do esporte, com a disciplina, a tentar levar isso para a família. Depois, a parte do trabalho, que é a responsabilidade de todo cidadão ter o trabalho e prover o seu sustento. E depois a parte que para mim é a mais importante, que é a espiritualidade, né? É uma parte que tem o teu dever com o teu próximo e ajudar as pessoas que necessitam. Artes marciais exigem disciplina. Quem luta não briga, né? É um lema que todo mundo leva, né? Então tu acaba adquirindo um controle, um autocontrole, em que te faz resolver as questões de uma forma pacífica, né? Nunca sendo tão hipócrita a ponto de dizer que todos vão sair daqui santinho, não é isso, né? Todo mundo tem o seu lado emocional, o seu controle e autocontrole e o seu limite, né? Então, aqui a gente trabalha para que não brigue. Os futuros atletas chegam até a academia através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Lajeado. Mas qualquer pessoa que precisa de ajuda para voltar a fazer parte da sociedade é bem-vinda. Tudo isso nasceu da vontade de ser útil e de poder fazer mais pelos outros. Para Romeu, o esporte é um transformador de vidas. Eu procuro sempre dizer que o esporte de luta é o único esporte que tu não pode transferir culpa. Se tu perdeu, é tu e o teu oponente. Mas a boa notícia é que no próximo dia tu pode superar ele. Ninguém nasce pronto, é um aperfeiçoamento contínuo a cada dia, uma superação a cada dia. E, na verdade, é uma via de mão dupla, né? Tipo, se a pessoa realmente não tem essa vontade, não quer realmente mudar, não vai ser esporte, não vai ser nada que vai conseguir mudar a pessoa, entendeu? Mas se ela realmente tá decidida a mudar, com certeza. O esporte, para mim, é um melhor caminho para que isso aconteça, entendeu? É uma fonte de escape aí para que ela possa ocupar a mente com outras coisas, entendeu? Sei lá, fazer do esporte, sei lá, uma filosofia de vida, entende? O Marcos chegou em Lajeado há pouco tempo. Em Novo Hamburgo, o vício em crack fez com que ele fosse morar na rua. O projeto deu a ele uma nova perspectiva. Através do esporte, a gente tem pessoas diferentes à nossa volta, né, da vida que a gente vivia antes. Vivia eu na rua, né, dependente químico, né, usuário do crack, sendo, né, escorraçado por uns e por outros, às vezes até menosprezado pela minha própria família. Isso também surgiu uma oportunidade de eu poder alcançar a confiança que eu perdi há muito tempo atrás deles hoje. Achei pessoas que realmente me acolhessem, né, e que me mostrassem que é diferente. Porque a gente, na verdade, quando a gente está naquela vida, a gente está preso àquilo ali, dependendo disso ali, né? Ou faz qualquer coisa para tipo obter a droga, né, para te poder usar ela. A maioria das pessoas que se perdem na vida, digamos assim, que tem algum distúrbio de comportamento, ela quer uma projeção. E se tu não consegue uma projeção no lado positivo da vida, tu vai procurar uma projeção no lado negativo. Aqui a gente mostra que tu não precisa ter ser privilegiado em nenhuma área da tua vida para te conseguir uma projeção no lado bom da vida. Além de tu trabalhar a tua autoestima, a tua saúde mesmo. Então, a gente procura dizer que o esporte de luta é um esporte de superação. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem matéria do Lajadense, eu vou voltar falando com a Diana justamente sobre esse projeto social, então não sai daí. Voltamos para de imediato ver como é que foi o Lajadense.
Aliás, foi uma vitória e tanto. De virada, eu não vou falar mais. Olha aí, saiu a zica. Eu acho que a Urucubaca dessa vez já era. Dá uma olhada, daqui a pouco eu volto falando com a Diana sobre o Muay Thai feminino. Lajeadense de preto. Preto que poderia atrair zica. Noite de lua cheia, cenário propício para dar cacaca. Do outro lado, o time dos Galácticos, jogadores experientes, e logo no início da partida, a infiltração pela direita e quase que a Urucubaca já saiu pegando. O Noia quase abre o placar com o Leandrão. A resposta poderia ser agora, mas o chute saiu prensado e fraquinho. No passe rápido, Ramon ficou pifado, mas com um tom de zica, a bola foi para fora. O Noia continuava levando perigo. Artilharia disparando a todo momento. E quando o Ramon ia ter a chance, mas não é possível. Que noite! O Alvezul não desistiu, mas não entrava. Do cruzamento, de novo, bola para Ramon e nada. E aí, aos 38, o Magrão deu uma gingada e foi pro chão. Pênalti assinalado por VAR. Era tanto azar que na cobrança de Leandrão, a querida explodiu na trave e mesmo assim entrou. Noia, 1-0. Na virada, Sal Grosso. E do lançamento que parecia despretensioso, Rafael foi na bola e bateu roupa. Paulo Josué acreditou e mandou pro fundo da rede. Tudo igual na Arena Alvezul. E saiu mesmo a zica. Tanto que até em passe errado, agora as coisas davam certo. E como? Direito a cavadinha lá, futebol de areia e uma pintura de Ramon. Golaço! Fim de papo e lajeado. Lajadense de virada para afastar de vez a Urucubaca 2. Novo Hamburgo, só 1. Tá aí, vitória importantíssima. Será que o Lajadense joga só de preto agora, Felipe? O Juventude começou a jogar só de bergamota e o negócio começou a dar certo. O Lajadense só de preto, será que afasta de vez a zica? Vai ser a antítese do negócio? Pro Juventude deu certo, né? Ele trocou lá o alviverde, botou a camisa laranja e funcionou. Mas eu acho que a vitória veio realmente em cima do trabalho, né? Acho que desenvolvido pelo Vinck. Se os resultados nas últimas 3 rodadas não foram positivos, não era nem tanto pelas atuações da equipe, né? Assim que algumas questões não estavam encaixando. O Lajadense contra o Juventude chegou a estar ganhando o jogo, mesmo perdendo o jogador aos 17 minutos. Fez um ótimo primeiro tempo e segurou o Juventude durante uma boa parte da partida. O mesmo Juventude que ontem venceu o Inter, né? Então, eu acho que o jogo contra o Novo Hamburgo, ele era um divisor importante do que o Lajadense teria na competição. Ou ele brigaria pela ponta de cima, ou ele começaria a se preocupar com a ponta de baixo. Quando tu começa a te preocupar muito com a ponta de baixo, aí já entra psicológico, uma série de coisas que fazem com que o teu rendimento também caia, né? Então, as equipes que estão lá embaixo hoje, correndo esse risco, elas vão ter muita dificuldade de sair, né? Porque é a pressão da torcida, é uma série de situações. E essa vitória coloca o Lajadense entre os 8, de uma forma real, né? E quando eu falo de uma forma real, é porque em alguns momentos algumas equipes tinham jogos a mais, outros a menos, e nesse momento só o Internacional tem um jogo a menos, que é o 8º. Ele vencendo o seu jogo atrasado, que é contra o Ipiranga, o Lajadense no máximo cai para a 8ª colocação. Fica todo mundo com o mesmo número de jogos, o Lajadense está em 8º. Então, o que a gente pode colocar agora, né? Tem um confronto importante contra a equipe do Caxias. Que está no desespero. E eu acho que é o momento do Lajadense buscar um resultado positivo contra as equipes que estão lá embaixo. Tem que se respeitar o Caxias, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Tem camisa, tem tradição, tem torcida, mas o time não está bem. E é hora do Lajadense aproveitar isso. Não aproveitou contra o União Frederiquense, somou um ponto só. Né? Não, menos ainda, né? Porque contra a Avenida jogou em casa e perdeu. Contra o União Frederiquense ainda voltou com um ponto. Não foi satisfatório, mas enfim, ainda somou, né? No Gauchão é importante você estar somando. Então agora é um jogo que eu entendo que daqui a pouco, se a vitória não acontecer, que aconteça o empate, que o Lajadense possa se manter entre os 8. Chegando para jogar no final de semana, em casa, diante do seu torcedor, onde apresentou esse futebol legal aí que a gente viu contra o Novo Hamburgo, tem grande chance de permanecer ali. Então eu acho que é fundamental voltar de Caxias do Sul entre os 8.
jogar em Lajeado, com o apoio do torcedor, entre as 8 melhores equipes, para seguir adiante aí, quem sabe, na competição. Tiana, como é que funciona arte marcial para a mulher? A gente sabe que, assim como os homens estão cada vez procurando mais arte marcial, as mulheres também, até pela questão do condicionamento físico. Como é que funciona o Muay Thai para as mulheres? Tem muita diferença do homem ou como é que é? Como é que funciona nesse projeto social? Então, focado no projeto social, na verdade a nossa base ela é igual a todo mundo, né? Então, o que varia é o resultado de corpo, na verdade. Porque a gente tem aqueles alunos que focam, que a gente leva mais para o lado atleta, e eu tenho também aquelas meninas que elas vêm por estética, corpo, saúde, bem-estar. Emagrecimento. Emagrecimento, porque o Muay Thai, não só Muay Thai, mas na verdade qualquer esporte, qualquer arte marcial, que tu foca, que tu te dedica, ela automaticamente, aliada, né, com uma boa alimentação, ele vai te levar a um melhoramento, um condicionamento físico, a um corpo desejado, digamos assim, né? Então isso é em geral, tá? Qualquer, sendo homem, sendo mulher, o resultado vem. Varia, na verdade, da tua dedicação. É uma coisa única tua, exclusiva tua. Pois é, como é que funciona essa questão também da luta, na hora do combate? Porque muitas vezes, agora mesmo, quando a gente tem um evento de UFC, quando as mulheres entram para a luta, já tem toda uma expectativa diferente, né? Como é que vai ser? Porque o homem geralmente tem aquele pensamento, vamos se agarrar dos cabelos aí, né? Mas, na verdade, elas mostram que realmente entendem da modalidade. Como é que está sendo encarar uma arte marcial e até mostrar para as outras meninas, porque tu já está, acredito, há mais tempo, né? Na verdade, praticando, já está dando aulas. Mas e para aquela que está começando? Se aquela imagina que, não, eu não vou fazer isso porque eu vou ter que subir no octógono e vou me bater. Não tem isso, né? Tem realmente para quem quiser fazer isso. Mas se não, tu pode ter a arte marcial como um lazer, como um hobby. Como um lazer, como um hobby, como bem-estar. Eu vejo assim, hoje em dia, a mulher realmente, quando ela entra para uma competição, para te subir num ringue, para te subir num octógono, para te subir num tatame, primeiramente é coragem, né? Porque são duas lutas. É contra o teu oponente e contra ti mesmo. É mais contra ti do que contra o teu oponente, porque trabalha muito a cabeça, né? O psicológico, aquele momento ali de tu tá ali, nervosismo pega, gente gritando, tu tem que ouvir o teu corner, tu tem que saber que quando tu voltar para casa, tu vai voltar com uma responsabilidade, entende? Mas eu creio que sim, que hoje em dia a expectativa é justamente quando a mulher vai entrar, é o que ela vai mostrar. Porque hoje em dia as mulheres, tu olha uma luta, pega mulheres profissionais aí lutando, são homens lutando, né? São lutas bonitas de se ver, que o pessoal olha e, pá, ela faz isso, sabe? E as minhas meninas, vejo pelas minhas meninas, que eu digo, né, quando elas entram, elas não acreditam que elas vão conseguir fazer. E quando elas superam, porque cada um é uma superação, quando elas se superam um pouquinho a mais, um exercício que às vezes iria durar 20 segundos, que vai para 30, é uma comemoração. Porque tu descobre quanto tu é forte. Principalmente mulher, né? Quanto ela pode ser capaz. Às vezes elas olham lá os meninos lutando e, pá, não vou conseguir fazer. Não, vamos lá, vamos fazer. E elas vão lá e fazem, e daí a superação é muito grande, daí todo mundo comemora, porque a gente é uma família, uma equipe, todo mundo se abraça, e eu acho que isso é o bacana da arte marcial. Pois é, e essa questão justamente de aulas mistas, por exemplo. Às vezes tem um homem, tem uma mulher ali treinando do lado, daqui a pouco o cara fica com aquele receio de, tem uma mulher aí do lado, só que mal sabe ele que ela pode acabar com ele em 10 segundos, né? Mas enfim, essa aula mista, como é que funciona pra ti, que é a professora, lidar com os dois gêneros ali, homens e mulheres, e ter essa sensibilidade, daqui a pouco saber que a mulher não pode dar um tapa para virar a orelha ali do rapaz que está do lado, porque achou que ia conseguir ganhar dela. Assim, essa questão, ela chega a ser engraçada, viu? O que acontece? Às vezes eu vou treinar com meninos, daí eles não sabem, daí o Romeu chega e diz assim, essa aqui é a professora de Muay Thai. Aí os guris, daí eu vou dizer, olha, eu não estou aqui como professora, eu estou aqui como aluna agora, eu sou aluna do Romeu, vou treinar com ele e tal. Aí os meninos estão lá batendo, bate. Não, vou machucar. Olha, a gente aguenta muito mais, eu digo assim, né? A gente aguenta, pode bater, porque se tu bater, vou bater eu, né? Alguém tem que tomar a iniciativa. E as meninas, elas têm esse receio. Geralmente, eu vejo assim, que mulher, ela não é muito fã de treinar com homem, tá? Quando a mulher gosta de treinar com homem? Mulher gosta de treinar com homem quando ela é atleta. Que ela já atingiu um nível maior. Entendeu? Né? Que ela já atingiu um nível maior. Porque daí o desafio, até porque tu vai pegar uma pessoa que é atleta e tu vai botar com uma pessoa lá que só busca aprender por bem-estar,
ela não vai conseguir se desenvolver da mesma forma. Porque atleta é diferenciado o treinamento, é mais pressão em cima do atleta, entende? Então, essa aula mista, mulher que treina misto com um homem, ela geralmente ela vai ir porque ela busca algo a mais, assim, de levar mais a sério a arte marcial. Cris, onde é que tu está treinando hoje? Quem quiser começar a praticar a modalidade, como é que faz? Eu hoje dou aula lá no projeto, junto com o Romeu, e também dou aulas na academia do shopping, né? Terças, sextas e sábados. Hoje eu pratico na equipe Garra Team de Bento Gonçalves, que é do meu mestre Eduardo Veríssimo, e na equipe Nitro Team de Montenegro, do mestre Gustavo Kuhn, né? Na Nitro eu treino mais a parte da trocação, meu Muay Thai, né? E lá na Garra mais a questão do MMA e do Jiu-Jitsu. Valeu, queria te agradecer, muito obrigado pela participação, que bom a gente poder falar de novo sobre as modalidades, saber que tu tá vencendo, tá crescendo cada vez mais na carreira, a gente tá sempre com as portas abertas para te receber, tá, Cris? Valeu, obrigado. Obrigadão mesmo. Diana, valeu, quem quiser também procurar o projeto social, tá acabando, tá em jogo, mas ainda dá tempo, como é que faz? Só ir lá na academia, a gente se localiza ali perto do STR, né? E vamos lá, abraçar a causa, é uma família, todo mundo é convidado a fazer parte dessa família, conhecer, porque é realmente um projeto muito bacana, que as pessoas, com o tempo, elas acabam se agarrando muito firme com nós. Tá certo, agradecendo a tua presença e agradeço também a presença do professor Obrigada. Romeu, obrigado por ter participado em jogo. Felipe, agora é também torcer pela LAF, né? É isso aí. Valeu, foi um prazer aí ter participado com vocês. Tava muito mais para aprender hoje aqui, né? Mas é isso aí, tem a LAF, o Lajadense aí seguindo o Campeonato Gaúcho, tem muita coisa bacana. Lembrando aí que a LAF tem amistoso agora nessa semana. Né? Contra o Juventude. E o negócio o bicho pega no final de semana, no domingo, contra a SAF. Copa dos Vales começando, né? As principais equipes aí do Vale do Taquari e Rio Pardo. Vale do Taquari, Teutônia e Lajeado. Vale do Rio Pardo com a Soeva e a equipe de Santa Cruz, a SAF. Então tem vários jogos importantes aí, antes da Liga e também do Campeonato Gaúcho, né? Que são as prioridades da LAF aí para a próxima temporada. Boa sorte para a equipe da LAF, lembrando que amanhã tem matéria completa justamente sobre o treino da equipe de futsal de Lajeado, tá se preparando, um abraço pro Giba e toda a galera, tá encerrado essa edição do Tá em Jogo, obrigado pessoal, a gente volta na segunda-feira que vem ao vivo pela TV Univates, quem sabe em HD pela net, talvez, a gente tá esperando, não sai daí da nossa programação, tem muita coisa boa na TV Univates, youtube.com/TV Univates e muito mais, amanhã tem reprise, 11h30 da manhã, na quarta às 9h30 da noite, tá encerrado, Tá em Jogo, valeu, tchau.